O massacre de 7 de outubro pelo Hamas revelou uma dura realidade para a comunidade judaica organizada dos Estados Unidos. Muitas das alianças que eles passaram anos construindo com outras comunidades minoritárias, de repente se romperam, justamente quando a diáspora mais precisava de aliados. Novas alianças estão surgindo, até com uma organização liderada por muçulmanos que defende não só a solidariedade com judeus, mas também mais paz com Israel. Isso está no American View desta semana. Bem-vindo ao American View. Eu sou seu apresentador, Mike Wagenheim. Estamos aqui com Anila Ali, do Conselho Americano de Empoderamento de Mulheres Muçulmanas e Multirreligiosas, AMWEC. Muito obrigado por tirar um tempo para estar conosco aqui. Esse trabalho é fundamental e alianças importantes estão sendo construídas em um momento traiçoeiro nas relações entre judeus, muçulmanos e árabes. Como isso aconteceu com você e sua organização? Você me fez uma pergunta que remonta ao 11 de setembro. Foi quando a mesma ideologia que atacou Israel em 7 de outubro atacou o nosso país, os Estados Unidos da América. Naquela época, eu era uma jovem mãe. Tinha acabado de me mudar para a América para ser uma muçulmana livre. E, de repente, senti a necessidade de dizer o que eu não ouvia na mesquita e nas organizações muçulmanas. Que amamos a América. Viemos pelos valores americanos, liberdade religiosa, direitos das mulheres e igualdade. Em vez disso, eu ouvia as pessoas culpando a América pelo 11 de setembro. E então passaram a culpar os judeus. Eu tinha acabado de sair de vários países muçulmanos e vim para a América. E eu mesma sou do Paquistão, nasci lá. E eu não ouvia esse tipo de ódio vil contra judeus que eu estava ouvindo na minha mesquita local em Irvine, no sul da Califórnia. E quando confrontei essas organizações, percebi que elas tinham uma agenda muito diferente da de uma muçulmana como eu. E essa era tomar conta da civilização americana, da civilização ocidental, e também fazer isso criando esse clima de hostilidade contra os judeus e Israel. E foi aí que, sabe, eu olhei para a minha própria linhagem abraâmica, que eu sou muçulmana. Nasci em um país que surgiu mais ou menos na mesma época que Israel. Foram os britânicos que dividiram Índia e Paquistão. Mas meus pais, meus avós, todos nasceram na Índia. Não me ensinaram a odiar ninguém. E por que estamos sendo ensinados na América a odiar os judeus e Israel por um conflito no Oriente Médio que pode ser facilmente resolvido? Só precisamos colocar os israelenses e os árabes juntos. Isso foi há 30 anos. E eu acho que, naquela época, senti que precisávamos ter nossa própria plataforma, que somos o maior grupo de muçulmanos na América, que não somos árabes e que muitas vezes não seguimos. E agora, eu diria que na grande maioria das vezes, não seguimos essa ideologia de ódio e que o Islã é o único caminho e todos os demais devem ser descartados. Todas essas eram ideias que eram estranhas para mim como muçulmana, porque eu cresci com muçulmanos esclarecidos, que tinham construído um país que também seria um refúgio seguro para minorias, para muçulmanos. E nós também vimos o que aconteceu com os petrodólares que chegaram ao sul da Ásia e, você sabe, toda essa radicalização, ela engoliu essa mentalidade jihadista. Ela engoliu o sul da Ásia. E nos Estados Unidos, a mesma ideologia criou raízes. E o nosso papel como muçulmanas, eu diria muçulmanas moderadas que amam os Estados Unidos, era nos manifestar. E nós fizemos isso. Por muito tempo nós fizemos. Até que certas coisas aconteceram nos Estados Unidos que estavam além do nosso controle. E percebemos que não são mais apenas as americanas comuns que precisam se manifestar, que o governo também precisa fazer a sua parte. Porque existem organizações e países que estão fora do nosso controle nos Estados Unidos, para nós, como americanas, que estão investindo nessa doutrinação de muçulmanas americanas. E então, todas nós sabemos o que aconteceu. Então percebi que eu precisava ter uma plataforma de mulheres, porque muitas vezes essas organizações que existem na América desde o início, enfrentei muita misoginia.
Sabe, Council on American Islamic Relations, ICNA, ISNA, Islamic Relief, eu sempre os critiquei por não terem representação igualitária de mulheres. E então, quando têm mulheres, querem que sejamos apenas símbolos. Irmã, você pode ficar na cozinha. E eu me opus a isso. Eu disse, Benazir Bhutto, no Paquistão, não ficou sentada na cozinha. Ninguém na Índia, nem em Bangladesh, ficou na cozinha. Nós temos líderes mulheres do sul da Ásia que lideraram grandes países de maioria muçulmana. E claro, Indira Gandhi na Índia. E essa é a minha civilização. E não, você não pode me mandar ficar na cozinha. Tenho direitos iguais. Sou americana. E quando começamos a investigar essas organizações e suas estruturas e ver, sabe, elegemos muitas mulheres para os conselhos nas mesquitas, elas foram silenciadas. Por quê? Porque elas não compartilhavam essa ideologia de vitimização que essas organizações nos Estados Unidos, que afirmam ser organizações muçulmanas de direitos civis, têm. Sabe, nós amamos a América. Viemos para cá para garantir que nossos filhos tenham as oportunidades que nós não tivemos vivendo nesses países majoritariamente muçulmanos, que não nos dão as mesmas oportunidades, igualdade e dignidade como mulheres. E aqui estamos nós, voltando para essa mesma ideologia. Isso não era aceitável para nós. E o nosso movimento se tornou o primeiro movimento de direitos civis de mulheres muçulmanas. Isso foi em 2011. Você pode imaginar que muita gente não gostava da gente. Eu só posso começar a imaginar. Então isso foi em... Quer dizer, ainda assim, ao falar disso, há diferenças entre a comunidade muçulmana do sul da Ásia e a árabe. Como você acha que a organização que você construiu chegou ao ponto de expandir, de acolher, de criar essas conexões? É mais simples se fechar em si mesmo do que buscar aproximação. Como isso progrediu? Sabe, antes eu diria que as coisas mudaram drasticamente depois de 7 de outubro. Mas quando estávamos construindo nossa organização, havia tantas mulheres muçulmanas, homens muçulmanos que seguiam nossos passos e diziam: nós amamos a América. Os judeus são nossos vizinhos. Tínhamos relações sólidas com organizações judaicas, ADL na Califórnia, ADL em Nova York, muitos rabinos judeus que estiveram ao nosso lado. Fazíamos grandes iftars interreligiosos em sinagogas, a ponto de haver tantos muçulmanos que tivemos que dizer: olha, não vamos conseguir acomodar todos eles na sinagoga. Quer dizer, se você olhar para a história de como estávamos construindo nosso relacionamento com a comunidade judaica, e claro, também com a cristã e outras comunidades, foi um movimento lindo. E claro, havia muitas pessoas que não gostavam que isso acontecesse. E também, enquanto construíamos isso nos Estados Unidos, muitos dos nossos líderes muçulmanos, mulheres como eu concorrendo a cargos públicos, homens como eu que estavam tentando entrar nessas organizações e trazer diversidade de opinião, pluralismo, também estavam sendo alvo e silenciados. Nossa organização, eu diria, era uma organização em que as pessoas confiavam em nós, porque também nos juntamos ao governo dos Estados Unidos naquela época para pilotar muitos projetos, como o de combate ao extremismo violento. Nossa organização recebeu muitos prêmios, porque estávamos formando um movimento muçulmano resiliente, denunciando a intolerância vinda de dentro e de fora. Infelizmente, o que aconteceu foi que em 2015 vimos o aumento do antissemitismo. Sabe, primeiro veio o BDS e começamos a ouvir falar sobre isso. Depois veio o sionismo, o anti-sionismo. O direito de Israel de existir sempre foi questionado, mas não deveria. Se o mundo muçulmano tivesse aceitado, provavelmente hoje os palestinos teriam um Estado. Mas como isso não aconteceu, essa questão começou a aparecer nos sermões que eu ouvia na mesquita, nas conversas a portas fechadas. Sabe, eu mesma, depois que Ilhan Omar foi eleita, e ela, como representante, poderia ter feito tanto para aproximar muçulmanos e judeus. Ela escolheu nos dividir ainda mais. Mas o que ela fez foi abrir as comportas para muito do antissemitismo que vinha sendo alimentado na comunidade muçulmana por meio dessas organizações e dessas estruturas. E passou a ser aceitável e às vezes até legal dizer: os judeus controlam o mundo,
Os judeus controlam Hollywood. E quando você ouve isso mais de uma dúzia de vezes, começa a acreditar. E eu percebi uma grande mudança até mesmo no meu conselho. Tínhamos muçulmanos, judeus, cristãos, e havia eventos em que alguém simplesmente dizia: sabe, por que é que não estamos escrevendo algo sobre a Ilan? E daí se ela disse isso? Ela é uma representante. Ela só está falando a verdade, certo? Então, quando você começa a legitimar esse antissemitismo vindo de representantes eleitos, tem algo profundamente errado acontecendo. E foi isso que eu vi, sabe, enquanto eu estava trabalhando. Que esse antissemitismo agora não estava mais apenas escondido atrás do antisionismo, do direito de Israel existir, do BDS e da causa palestina. Estava atacando abertamente o povo judeu. Naquela época, nossa organização tomou uma posição. Enfrentamos desafios como muçulmanos perguntando na mesquita: você faz parte da MUAC? Eles as assediavam e silenciavam. Muitas mulheres se manifestaram enquanto disputavam cargos públicos na Flórida e em Michigan. E porque elas não eram antissemitas, elas não eram anti-Israel. Elas foram assediadas, silenciadas, intimidadas, os homens também. Assim, apenas o Conselho de Empoderamento de Mulheres Muçulmanas e Multirreligiosas Americanas permaneceu ali como um farol de esperança para a América. Quero te perguntar sobre isso, porque, como judeu, nós vimos em tempo real organização após organização, inclusive as que se dizem de direitos civis e progressistas. Deixam de apoiar, deixam os judeus basicamente para se virarem sozinhos. Ou, pior do que isso, atacam ativamente. O que separa esses grupos do seu grupo? O que você viu? O que você estava vendo que eles não viram? O que fez o seu grupo, o seu movimento e as pessoas do seu círculo permanecerem e se manterem fiéis à causa quando outros foram tão rápidos em fugir? Foi um processo longo? Foi uma doutrinação? Qual foi essa diferença aí? Porque eu já fiz essa pergunta para líderes judeus tantas vezes, eles conseguem dar 100 respostas diferentes, como os judeus costumam fazer. Mas do ponto de vista de alguém de fora, eu quero saber o que você viu. Sabe, eu sempre acreditei que a união entre as religiões abrâmicas é mais forte do que qualquer coisa. E eu, crescendo, e o motivo de eu acreditar tanto nos valores e na união entre muçulmanos, judeus e cristãos é porque a minha avó foi uma grande líder do movimento de mulheres na Índia. Ela se tornou a primeira mulher muçulmana eleita para o Congresso na Índia, dominado por homens hindus e com minoria muçulmana. E ela escreveu extensivamente sobre o Islã e os direitos das mulheres. Então, fui criada por líderes assim, meu pai também, que serviu na Inglaterra pelo Paquistão. E naquela época vimos a radicalização da comunidade muçulmana lá. E ele me levava para todas essas áreas na Inglaterra. E o que ele pregava? Unidade abrâmica. E dizia, sabe, isso não é o Islã. Isso não é a nossa cultura. Viemos de uma civilização do Vale do Indo, onde temos amor por todas as pessoas, onde por séculos tivemos valores pluralistas, onde o budismo prosperou, o hinduísmo prosperou e nós não odiamos. E foi como um déjà vu para mim. Senti que precisava lembrar aos muçulmanos: quem são vocês? Você descende do patriarca Abraão, que a paz esteja com ele. Quando nós, como muçulmanos, oramos 5 vezes ao dia, estamos pedindo a Deus que abençoe o profeta Maomé e sua família, assim como ele abençoou Abraão e sua família. E quem está nos ensinando a odiar Abraão, sua família e seus filhos? E essa era a premissa de todo o nosso trabalho, que você pode ter diferenças geopolíticas, sabe? Você pode debater, você pode ter diferenças de opinião, mas pedir a aniquilação de uma raça judaica, isso não é islâmico. Isso não é americano. É simplesmente maldade. E quando ouvimos isso a portas fechadas, nas reuniões que tive com muitos desses líderes, eles me diziam: não, irmã, você não pode ser amiga de judeus e cristãos. E você pode imaginar que eu voltei direto para os ensinamentos dos meus avós e os expus.
Eu escrevi nas redes sociais que esse é o líder da organização de direitos civis que diz representar todos nós, mas eles não representam o meu ponto de vista. Naquela época, tínhamos forças-tarefa contra o ódio. E eles nos deram uma plataforma, como muçulmanas moderadas, para confrontar os islamistas que estavam sentados conosco. Sabe, muitas dessas organizações de direitos civis. E eu questionava eles. Irmão, você mandou 5.000 mensagens de texto dizendo que Anila Ali é muito próxima do povo judeu? E eu disse, qual o problema com isso? E então as autoridades policiais estavam presentes. Então isso nos deu voz, isso nos fortaleceu e fez com que muitos muçulmanos voltassem a ficar próximos das raízes abraâmicas e também do Alcorão. E também para não sermos doutrinados pela Al Jazeera, que já estava nos doutrinando. E então, tendo isso em mente, foi quando percebi isso, se olharmos para o nosso Alcorão, nossos ensinamentos, e lembramos aos muçulmanos quem eles são. Isso vai mantê-los firmes na fé, firmes na unidade. E é isso que fazemos até hoje. Apenas lembramos aos muçulmanos. Quem são vocês? Mas isso não significa que não existam diferenças que surgem. Mesmo em Israel, diferenças que... Certo, sempre. Como você lida com isso? Como você mantém esses desacordos dentro da família ampliada, por assim dizer? Como você e sua organização lidam com essas diferenças? Acreditávamos em ter conversas abertas e discutir, falar sobre isso. Realizamos muitos fóruns públicos interreligiosos. Acreditamos que, como muçulmanos, não podemos nos calar diante da perseguição de cristãos em países muçulmanos. Por isso, atuamos nessa causa. E entendemos que, se você for honesta, que se você for verdadeira, as pessoas vão saber. Sabe, dá para perceber quem não é sincero. Quem está sendo amigo do povo judeu só porque agora é politicamente conveniente? E quem faz isso porque sua fé manda, porque seus valores mandam. E eu acho que a América viu, as pessoas perceberam, e é por isso que ainda estou aqui. Apesar das tentativas de nos cancelar, de nos silenciar, das fátuas contra nós, mesmo há 6 meses, Mike, tivemos um evento de unidade abrâmica e apenas para compartilhar uma refeição na Califórnia. Um imã, um pastor e um rabino. E todos eles têm diferenças de opinião, mas isso é a América. É aqui que você se reúne e constrói um vínculo baseado nos valores americanos de aceitação. E todos nós podemos, sabe, coexistir. O Conselho Shura na Califórnia, o CARE, todas essas organizações, as organizações muçulmanas de direitos civis, eles nos boicotaram. Eles convocaram um boicote a um evento para compartilhar uma refeição. Mas o que isso fez foi expor o próprio preconceito deles. E as pessoas sabem disso. As pessoas viram isso. Eu também percebi que, quando falamos a verdade, que, sabe, existem muitas seitas no Islã. Tem xiitas, tem sunitas, tem a Ahmadiyya. Nós as reunimos. Houve um tempo em que as autoridades nos procuravam, como mulheres muçulmanas, e diziam, sabe, depois do tiroteio em Miami-Dade, a comunidade LGBT está com muito medo de que os muçulmanos vão defender a destruição deles. E o que aconteceu? E Anila, você pode ajudar? Nós reunimos o imã Ahmadiyya, o xiita, o sunita, com, é claro, nossos pastores e rabino abraâmicos. E colocamos todos eles juntos em um palco nos Estados Unidos, em uma sinagoga, e dissemos: vamos falar sobre o ódio. E então a mensagem foi tão bonita que estávamos todos sentados juntos. O imã Ahmadiyya que veio até mim disse: você sabe, irmã, essa é a primeira vez que estou sentado com um imã sunita. Então, as mulheres eu acho que temos algo especial. Eu diria, uma maneira de lidar com esses tipos de questões muito tóxicas, ideias muito extremistas, porque somos cuidadosas, porque nos importamos com a nossa posteridade, temos maneiras de trazê-los. Temos tantos exemplos de mulheres, sabe, no mundo abraâmico.
Todas as nossas mães, sabe, de Sara a Agar, de Khadijah a Maria, todas essas mulheres fizeram coisas incríveis. Então dissemos, bem, se pudermos mostrar à América, é assim que podemos ser, podemos ter nossas diferenças de opinião, mas pela América nós nos unimos. E não há espaço para violência. Falando nisso, você liderou uma delegação muçulmana, a primeira delegação liderada por muçulmanos no desfile do Dia de Israel no ano passado. Tenho certeza que foi sob muita pressão, pois todo o desfile estava ameaçado por violência. Como foi essa sensação, especialmente considerando o clima tenso deste ano e o novo governo, por assim dizer, em Nova York, também observando o desfile? Quero dizer, como foi essa sensação de liderar aquela delegação? Não consigo expressar isso em palavras. Foi simplesmente tão tocante e tão bonito ver tantas gerações de pessoas judias que são nova-iorquinas que construíram Nova York parados ali e dizendo obrigada para nós. Sabe, uma avó segurando seu neto e apertando nossas mãos e então, depois, o pai vindo e dizendo obrigado. Foi muito comovente. E também foi algo que nos mostrou que precisamos fazer mais, que precisamos ser mais corajosas, que precisamos falar mais alto. Mas também nos mostrou que, como muçulmanas e judias, precisamos nos reunir novamente, que há muitas muçulmanas. Sabe, houve algumas muçulmanas que disseram, talvez não vamos caminhar, vamos ficar só nas laterais. Todas vieram para a frente. Uma ficou na minha frente. Olhei para ela e disse, tudo bem. Você está bem? E ele disse, sim. É tão lindo ver isso. Somos mais fortes juntos. Sempre acreditei nisso. E para mim, era uma forma de retribuir aos meus irmãos e irmãs judeus, porque depois do 11 de setembro, sabe, eu fui, e como muitos outros muçulmanos, fomos chamados de terroristas. Eu mesma era professora em sala de aula, e muitas crianças eram chamadas de terroristas. E eu mesma passei por muitas dessas situações. Mas foi a comunidade judaica que se manifestou. Sabe, foi a ADL naquela época, sabe, um dos prefeitos da cidade de Irvine. Ele chamou todos os paquistaneses de terroristas. E ele fez isso publicamente. E não havia, sabe, Muslim Public Affairs Council, não havia CARE, não havia nenhuma organização muçulmana que se manifestasse para contestá-lo. Quem se manifestou? Os amigos judeus. E eles também nos ensinaram como lutar por nós mesmos e usar, sabe, isso é o que você pode fazer. É assim que você pode defender essa causa. Então, não podemos fazer isso. Somos mais fortes juntas. Mais recentemente, só nas últimas semanas, AMWOC realizou em Washington, D.C., sua segunda conferência anual, que foi mais abrangente que a inaugural. Temos poucos minutos restantes. Fale um pouco sobre a organização desses eventos e o que você planeja para o futuro. Bem, sabe, eu meio que percebi em Nova York, quando marchamos juntas, que há mais pessoas boas do que más. Sabe, eu me lembro de ler o diário de Anne Frank e ela, com 13 anos, dizia que há mais bondade nos seres humanos. E se mantivermos isso e colocarmos isso em primeiro plano em tudo o que fizermos, isso, marchando em Nova York, conhecer o povo judeu, nos fez perceber que há muitas pessoas que querem se unir novamente, apesar da política divisiva. Vamos construir uma coalizão mais forte do que no ano passado. No ano passado, 35 organizações se juntaram a nós. Antes, tínhamos cerca de 50 muçulmanos. E essas são organizações muçulmanas. Desta vez, tivemos 70 organizações muçulmanas, judaicas, cristãs, Sikh, hindus, e todos eles se uniram para estar ao nosso lado, unidos e dizer: não vamos tolerar o antissemitismo, não vamos tolerar o ódio, e somos mais fortes juntos. E ao invés de ter apenas, 50, 100 pessoas, que foi o que aconteceu no ano passado, foi muito difícil até mesmo reunir 100 pessoas. Tivemos 250 pessoas que vieram de quase todas as regiões dos Estados Unidos. E havia alguns imãs que enfrentaram a tempestade e vieram. E claro, havia rabinos, organizações e think tanks. Mais importante ainda, havia muçulmanos de Nova York que vieram e disseram: vamos fazer algo a respeito. E todos estavam tão felizes por estarem juntos novamente naquele mesmo espaço, fortalecendo os Estados Unidos e dizendo: somos mais fortes juntos, que era o que queríamos fazer. Sabe, havia muçulmanos marroquinos, havia muçulmanos afegãos,
Sabe, havia paquistaneses, havia indianos, havia sikhs, e todos estavam falando sobre como precisamos construir pontes, continuar com isso. E claro, havia democratas e também republicanos, o que também foi muito reconfortante. Nós conseguimos, nós ficamos muito motivados a fazer isso e a aumentar esse esforço. Então agora estamos abertos. Se você é uma organização nos Estados Unidos e quer se juntar ao nosso esforço abraâmico para unir as pessoas, estamos abertos. Junte-se a nós. Junte-se à nossa coalizão. Judeus e muçulmanos, democratas e republicanos. Todo mundo. Aleluia. Nilali, obrigado por dedicar seu tempo para estar aqui. Conversaremos novamente na próxima semana no American View.